Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Na noite desse dia, que ao final desta quarta-feira, dia 5 de outubro do ano de 22, com o início da nossa quinta-feira, dia 6 de outubro do ano de 2022, eu venho aqui, eu estou aqui na sala da minha casa, há muito tempo que eu não trago uma mensagem aqui da minha casa, mas eu vou voltar a fazer essas mensagens semanalmente. Mas hoje eu venho aqui trazer uma mensagem como cidadão brasileiro, E também venho trazer como ministro do Evangelho. Porque, apesar de eu ser cristão, de ser um pastor, mas também, antes de mais nada, eu sou um cidadão brasileiro. Então eu quero trazer uma mensagem hoje aqui que envolve ambas as partes. Que envolve a nação brasileira dentro de um mundo físico e que envolve também a nação brasileira dentro de um momento espiritual. Tanto que a mensagem que eu vou estar trazendo, vou trazer toda ela com bases bíblicas do que nós estamos vivendo. Nós hoje temos aí dois caminhos a traçar. Já poderíamos tê-lo traçado agora no dia 2, no domingo passado, mas por cargas d'água houve um alongamento, houve uma posição mais para frente. E tanto eu como você que está me ouvindo, que ainda vai me ouvir por alguns minutos, nós temos tempo suficiente para refletir, para repensar, para observar o momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje eu estava sentado aqui na sala da minha casa e o Senhor me trouxe em memória uma passagem que está ali no livro de 1 Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao verso 22. Eu vou lê-lo pausadamente, para que você, se quiser acompanhar, caso você tenha uma Bíblia, eu quero acreditar, você sendo cristão, você tenha. E caso você não seja um cristão, mesmo sendo um católico, também acredito você deva ter, ou você que se define em outro credo, também quero acreditar que na sua residência você deva ter uma Bíblia, e você possa me acompanhar, porque não são as palavras do pastor Augusto, não são as palavras do cidadão brasileiro Augusto, mas são as palavras de Deus. Uma coisa que eu costumo dizer quando estou ministrando a palavra de Deus é que não é esta palavra que tem que se adequar a mim ou a você. Somos nós que somos meras criaturas, somos criaturas feitas pelas mãos de Deus no ventre de nossas mães. É que temos que nos adequar, aceitar esta palavra como ela é, sem tirar nem pôr. Até porque, quando nós nascemos, esta palavra ela já existia. Há milênios, esta palavra já tem vida. Ali no livro de João, capítulo 1, o próprio apóstolo João, discípulo do Senhor, ele diz que o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, ou seja, o verbo, a palavra, já desde lá de trás, haja luz, a palavra. Então a palavra já existe desde o momento da criação de todas as coisas.
Então eu vou colocar toda a responsabilidade daquilo que eu vou estar falando sobre os colos do dono da palavra, ou seja, sobre o colo de Deus. Para que você não venha questionar ao pastor Augusto, mas se você tiver que questionar alguém, questione o Senhor, é você e ele. E ali no livro de 1 Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao verso 22, quando ali o povo de Deus, ele era dirigido, ele era governado por Deus, através do sacerdote Samuel, do profeta Samuel. Porém, Samuel já velho, né, já bastante idoso, já caminhando para o seu descansar no Senhor. Sobraram-lhe ali 2 filhos, porém os filhos de Samuel não andaram no mesmo caminho do Senhor. Fizeram tudo ao contrário daquilo que Samuel fazia. E o povo de Deus pede a Samuel um rei. E Samuel fica atônito diante daquilo que o povo tinha pedido e diante daquilo, de tudo quanto o povo também tinha vivido sobre o governo de Deus, onde nada lhes faltava, milagres aconteciam, a segurança do Altíssimo sobre a vida daquele povo era tremenda. Ninguém duvidava que aquele povo ali era protegido pelo Criador dos céus e da terra. Ninguém tinha dúvida de que aquele povo ali tinha um Deus supremo que os guardava. Mas mesmo assim, aquele povo pediu um rei. E Samuel vai até o Senhor e fala para o Senhor o que o povo tinha pedido, como se Deus não soubesse. Deus sabia, porque Deus é o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do futuro. Ele mesmo diz na palavra dele que antes de falarmos qualquer coisa, Ele já sabe daquilo que nós vamos falar. Então, quando Samuel vai até o Senhor para colocar para Deus a petição do povo, Deus fala assim com Samuel. Vamos desde o início do livro de Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao verso 22. Diz assim: o tema desta mensagem, né, desse pleito aqui de Samuel é: Israel pede um rei. E diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Estes foram juízes em Bérseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, ou seja, de Samuel, fazendo a vontade de Deus da forma como Samuel assim fazia. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhes: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus mesmos caminhos que tu andaste. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando assim colocaram para ele: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve, Samuel, a voz do povo em tudo quanto assim lhe disserem, te pedirem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Ou seja, não era Samuel que o povo não queria, não. Porque os seus filhos estavam ali praticamente já ocupando o lugar deles, porque eles eram juízes, porque Samuel também foi um juiz. E ali os seus filhos, Joel e Abias, também eram juízes.
Só que com uma grande diferença. Samuel, em todo o tempo, fez a vontade de Deus, enquanto seus filhos, Joel e Abias, não fizeram. E o povo não estava olhando, não era para Samuel, não. O povo estava olhando, era para Deus. Ah, não queremos mais o governo de Deus, não. Queremos o governo do homem. Muitos podem até dizer, mas pastor Augusto, não era Samuel um homem físico que dirigia, que governava o povo? Sim, mas ele era dirigido, Samuel dirigia o povo, porém quem dirigia Samuel era Deus. Samuel estava ali na direção do comando do povo, mas quem estava sobre o comando da vida de Samuel era Deus. Então tudo que Samuel fazia segundo a vontade de Deus. Então não era Samuel que o povo não estava querendo ouvir mais, não estava querendo mais como governante, como líder, como seguidor. Não! Eles não queriam mais estar sobre a vontade, sobre os desígnios, sobre o governo de Deus. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses assim serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Olha só, Deus ele é justo. Se eu não quero alguma coisa, se eu não quero Deus, tudo bem, Deus vai aceitar. Mas Ele também vai me mostrar o caminho que eu estiver andando sem Ele. Qual o caminho que eu vou caminhar? Com Ele, eu vou caminhar por uma história que Ele escreveu para mim. E mesmo que em meio a essa história que Deus escreveu para mim, eu venha ter lutas, como foi uma história escrita por Ele, Ele vai me dar todas as vitórias necessárias e todos os livramentos que eu precisar. Porém, se eu andar numa história que eu escrevi, eu corro um sério risco de não ter uma defesa dos céus, nem os livramentos necessários. É isso que Deus falou para Samuel, para que Samuel falasse ao povo: olha, tudo bem, eu vou dar um rei para vocês, porém, olha o jugo que o rei vai colocar sobre vossas vidas. Uma vez você tendo sobre vocês um rei que os domine, que o governe, que não seja da vontade de Deus, olha o que vocês podem vir a passar. Vocês abrem mão da guarda de Deus, dos livramentos de Deus, de estar embaixo das mãos de Deus, saindo da proteção de Deus. E aí, Samuel falou isso para o povo. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos. Veja bem, Samuel começa a colocar tudo aquilo que o rei humano, que o povo de Israel estava solicitando, haveria de requerer do povo de Israel. Olha só como é que a coisa é séria. Quando eu saio do governo de Deus, da vontade de Deus, e passo a estar sobre o governo do homem, sobre a vontade do homem, o homem vai requerer, Deus não. Mas o homem vai. Então, quando você sai de um governo que está amparado pelos mandamentos de Deus, você está sobre o governo de Deus. Quando você sai de um governo que está fora dos mandamentos de Deus, você está sem a segurança de Deus. Olha como a coisa é séria. Ele disse: então será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de 1000 e de 50, e para que lavem a sua lavoura, façam a sua colheita, fabriquem as suas armas de guerra e os apetrechos de seus carros.
Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, os dará aos seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas, ele assim dizimará. Ou seja, ele vai destruir tudo aquilo que você conquistou. Ele vai tomar para si o homem que governar sobre sua vida. Quando você abre mão do governo de Deus e o homem começa a governar a tua vida, ele toma tudo que você conquistou para dar aos seus eunucos e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores moços e os vossos jumentos, ele tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor já não vai mais ouvir naquele dia. Ou seja, perdão, quando o povo abre mão do governo de Deus, toma para si o governo humano, sem a direção de Deus, sem o caminho de Deus, sem a luz dos céus. A princípio, é até uma coisa boa, mas ao final é amargo como fel. É o que a palavra de Deus ela diz. A primeira instância, o alimento é doce como mel, mas ao final é amargo como fel. Então, vai haver um momento em que esse povo que abriu mão do governo de Deus vai estar sofrendo tanto, que vão clamar o retorno do governo de Deus e o Senhor não os ouvirá. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha só o que Deus ele diz. Deus é justo. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, ele disse, não, mas haverá sobre nós um rei. Mas o povo também não atentou lá na frente, mesmo o Senhor os alertando do que possivelmente haveria de acontecer, não, iria acontecer, porque é isso que acontece. Quando nós saímos debaixo das mãos protetoras de Deus, nós sofremos. Quando nós estamos embaixo das mãos protetoras de Deus, a palavra de Deus ela diz que o Espírito Santo de Deus geme comigo e contigo com gemidos inexprimíveis. Nós não sofremos sozinhos. Não que o Senhor sofra conosco, não é isso. Nós até passamos por lutas, passamos por provações, passamos por inúmeros obstáculos, inúmeras tentações, mas uma vez embaixo das potentes mãos de Deus e sobre a sua ordenança, sobre o seu governo, sobre a sua direção, o Senhor nos conduz. É como se você estivesse andando no campo minado. Você não sabe onde está a mina, mas o Senhor sabe. E você vai atravessar um campo minado, uma vez estando embaixo das mãos de Deus, sobre o governo de Deus. E nenhuma mina vai explodir para que você exploda junto com ela. Não! O Senhor vai passar contigo pelo campo minado e você vai chegar do outro lado ileso. Porém, se você sair debaixo do governo de Deus e for para o governo humano do homem, que não quer nada com Deus, que abre mão de Deus, que diz que vai fechar as igrejas, que diz que vai perseguir, como ali na Nicarágua, como na Venezuela, como em outros países aqui da América do Sul, vai perseguir a igreja, o catolicismo, o cristianismo, os ministros, os irmãos, as irmãs, porque o governo do homem é esse, é perseguição, é destruição. Já o governo de Deus não, é manter o seu povo de pé, manter o seu povo alimentado com a palavra, manter o seu povo cheio do Espírito Santo do próprio Deus, e manter o seu povo com a sua marca, a marca do Espírito Santo de Deus, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem marcados possam ouvir da boca do próprio Deus: entra no gozo do teu Senhor. Mas um povo que abrir mão de Deus,
ele também abre mão da marca, ele abre mão também de querer entrar no céu, ele abre mão da proteção de Deus. Ele se torna rebelde. O homem, o povo, veja bem, a nação que abre mão de Deus é uma nação rebelde. E vamos lá. E nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. E Samuel assim fez. Está vendo como é que é muito sério? Hoje nós estamos sendo, nesses últimos 3 anos e meio para quase 4 anos, nós temos sobre ali a direção do Palácio do Planalto, na capital do Brasil, ali no Distrito Federal, em Brasília. Nós temos um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Não é o salvador da pátria, lógico que não. Mas ele foi um homem escolhido por Deus para governar a minha e a tua, a nossa nação. Você já parou para pensar que possivelmente o Brasil é um dos últimos obstáculos? Veja bem, a coisa é muito séria. O Brasil é um dos últimos obstáculos para que o algoz da minha alma, da tua alma, da nossa alma, o nosso adversário direto das trevas, que se chama diabo, Satanás e serpente, e tantos outros codinomes. Você sabia que o Brasil pode ser um dos últimos obstáculos para que o anticristo ainda demore para ascender como governante desse planeta? Você já parou para pensar? Porque o Brasil é um celeiro cristão. Nós vemos que a maioria dos países aqui da América do Sul é um país socialista comunista. Muitos, a maioria deles, cerca de 90% dos países aqui da América do Sul são países socialistas comunistas, ou como você queira, comunistas socialistas. A maior parte dos países da Europa, a mesma coisa. A maior parte dos países do continente africano, a mesma coisa. A maior parte dos países asiáticos, a mesma coisa. A maior parte dos países do Oriente Médio, a mesma coisa. Poucos países no planeta hoje são cristãos. E o Brasil é o celeiro do cristianismo no planeta. Se o nosso adversário conseguir colocar no poder, agora no dia 30 de outubro, a esquerda, ou seja, o Partido dos Trabalhadores, com o ex-presidiário como seu líder, né, que é um ex-presidiário chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que foi condenado em 3 instâncias por inúmeros juízes, onde não houve possibilidade dele se inocentar de forma nenhuma, porque ele foi condenado por todos, por corrupção, lavagem de dinheiro, mensalão, petrolão, destruiu algumas estatais brasileiras, destruiu a educação. Seja, olha, foram 2 mandatos dele e 1 mandato e meio da Dilma. Então, 4, 4, 8, com mais 4, 12, com mais 2, 14.
14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, que eu vejo também como uma grande facção criminosa. Em 14 anos do governo do PT, vocês já olharam para a educação que esse governo colocou? Já viu a forma de escrever das pessoas? Já viu o erro de português escrito? Já viu o erro de português falado? Vocês já observaram isso? Olha a saúde, olha a segurança. O que esse homem fez pelo nosso Brasil? Ele entrou como presidente, mais uma vez, perdoe. Ele entrou como presidente depois de cerca de 3, 4 tentativas. Ele entrou como presidente quase sem dinheiro. Quase sem dinheiro. Hoje ele está praticamente bilionário. Ele entrou quase sem dinheiro no seu primeiro mandato, no seu primeiro dia de governo como presidente da República Federativa do Brasil. Ele era apenas um sindicalista. Ele não foi vereador, ele não foi deputado nem estadual nem federal, ele não foi prefeito, ele não foi governador, ele não foi senador. Ele foi direto do sindicalismo para a presidência da República. Sem um grau de instrução sequer. E conseguiu, cerca de 3 ou 4 tentativas depois, ser presidente da República Federativa do Brasil. Quase sem dinheiro que ele entrou. Hoje este homem está bilionário. Uma fortuna incalculável. Será que ele acumulou essa fortuna dele de que forma? Dando palestras? Como eu vejo muitos aí dizendo, ele ganha dinheiro dando palestra, mas que palestra? De como se roubar? Como alguns anos atrás, um líder religioso daqui do Brasil, no seu iatezinho, passeando, né, pela orla marítima brasileira, pelas águas brasileiras que são lindas, no seu iatezinho, estava ensinando os seus discípulos, o seu ministério, como roubar, como tirar dinheiro da igreja. Essas podem vir a ser as palestras que o Luiz Inácio Lula da Silva deu e ganhou dinheiro e ficou bilionário. Como o filho dele, né, que era catador de cocô, a mulher dele era vendedora de Avon, a falecida esposa dele, né, era vendedora de Avon. Uma família, a família Lula ficou bilionária. De onde veio esse dinheiro? Veio de roubo, veio de corrupção. De 3 anos e meio para 4 anos, nós estamos vivendo sobre um governo que honrou a tua família, está honrando o teu credo religioso, está honrando as tuas finanças, está honrando você como pai de família, você como mãe de família, está honrando, porque um homem sozinho lutando contra um grande sistema. A cada 10 políticos, me perdoe, eu estou com 62 anos, eu vivi 3 governos militares, o Geisel, o Médici e por último o Figueiredo. Que saudade que eu tenho daquela época. Na época que eu estava prestando serviço militar, o presidente Figueiredo, o general Figueiredo, era o presidente do Brasil. Que saudade que eu tenho daquela época.
Ali se havia respeito, independente da limitação que eles nos concediam. Mas você tinha liberdade de ir e vir. Você tinha dinheiro no bolso. Eles não mexiam com a tua casa, eles não mexiam com a tua família. Tinha emprego. Tinha uma boa educação. Tinha uma boa saúde. Tinha uma ótima segurança. A família se sentia família. Hoje, nós estamos nos sentindo assim. A família está se sentindo família. A segurança aos poucos está voltando. A saúde está entrando nos eixos. A educação está em equilíbrio. Você pode ir para a sua igreja, você pode parar numa praça pública, falar do teu Deus, como eu faço. Cultos semanais, cultos finais de semana. Você não é limitado em nada. Você pode ir, você pode vir, você pode falar o que você quiser. Apesar que agora, né? Esse STF, Supremo Tribunal Federal, agora a gente tem que ter um pouco de equilíbrio para falar, senão ele acaba, se ele vê essa minha live aqui, ele pode até mandar parar aqui na porta da minha casa e mandar me prender, né? Hoje nós temos aí um homem que se acha o dono do Brasil, que é o senhor, não é juiz, porque ele não ajuizou nada antes de ser ministro do STF. Ele foi colocado ali dentro do STF pelo ex-presidente. Não era nem para estar lá dentro. Porque Supremo Tribunal Federal, quem tem que estar lá dentro são juízes, homens que estudaram para ser juízes. Se não se formaram em juízes, não eram para estar lá dentro. E outra coisa, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição, ele não é mandatário do Brasil. Ele não pode dar ordem, ele não pode mandar fazer e acontecer. Não, isso não consiste ao STF. O STF, a única coisa que recai sobre o STF é ele guardar, manter viva a Constituição brasileira, ou seja, a Carta Magna brasileira. E esse mesmo STF, que era para manter viva a Carta Magna brasileira, ou seja, a Constituição brasileira, rasgou esta carta, está rasgando as páginas da Constituição, está jogando no livro os nossos direitos, os teus direitos. Estão refazendo, conforme seus próprios interesses pessoais, uma nova Constituição. E se você, no dia 30 de outubro agora, você tirar o senhor Jair Messias Bolsonaro do seu cargo e colocar o ex-presidiário, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, líder do PT, desta facção criminosa, se você colocar esse homem no poder, você não tem ideia do que esse homem vai fazer com o nosso Brasil, com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus netos, com os teus avós. Ali no livro de Provérbios, capítulo 29, no verso 2, diz assim, ó: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Ou seja, quando um justo governa, o povo tem alegria. Porque o justo, ele governa para o povo. Mas aí vai dizer assim, porém quando o ímpio domina, o povo adoece. Ou seja,
Quando aquele homem que abre mão de Deus, não enxerga Deus como nada, só enxerga um palmo à frente do seu nariz, ou muitas das vezes o seu reflexo visto no espelho da sua própria casa. Quando nós temos um governante de uma nação, principalmente uma nação desse tamanho que é o Brasil, uma nação imensa, enorme. Quando nós temos um governante que governa uma nação desse tamanho e que não olha nem para mim nem para você, mas olha só para ele, para o seu próprio umbigo, o povo sofre. É isso que o rei Salomão está querendo dizer. Quando o justo governa, o povo se alegra, ou seja, porque o justo, ele governa para mim e governa para você. Quando o mal, ele não governa nem para você, nem tampouco para mim, ele governa para ele, para as suas vontades, para os seus deleites. Então, quando o homem governa para si, quem está ao redor dele sofre. É isso que o rei Salomão está querendo dizer. Ali no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 4, no plano B, na parte B, o jovem apóstolo Tiago, ele vai dizer assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Hoje, nós estamos vivendo sobre o governo de Deus, através da vida de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. O homem que tem como pauta principal Deus, pátria e família. 3 pontos fundamentais: Deus, pátria e família. Ele olha primeiro para Deus, que é fundamental. É o primeiro mandamento: amar ao teu Deus acima de todas as coisas. Já o governo do PT, já o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele não vai olhar para esse primeiro mandamento, ele não vai olhar para Deus. Ele vai olhar para o seu Deus, que é o mundo, que é o dinheiro, que é a ganância, que é a corrupção, que é a roubalheira, que é o seu bolso, que é a sola do pé dele, que o leva para onde ele quiser. O Deus do Lula é esse. Só que o Deus do Bolsonaro é o Criador dos céus e da terra. O Deus do Bolsonaro está nos céus. O Deus do Lula está no inferno. Então, quando hoje nós estamos vivendo 3 anos e meio, indo para 4, vivendo sobre o governo de Deus. A inflação caiu, a economia subiu, o desemprego caiu. Olha só, eu sou um homem que eu gosto muito de política. Eu vejo muito a Jovem Pan, muito. São comentaristas maravilhosos, né? Ali tem, a maioria ali é a favor de Jair Messias Bolsonaro, mas também tem uns ali, uns que só misericórdia, né? Que são apoiadores do Lula, mas eles vivem ganhando pau, né, dos seguidores de Bolsonaro, que é a maioria. E no dia 30 nós temos que ser assim também. No dia 30 de outubro agora nós cristãos, nós cidadãos de bens, pai de famílias, mãe de famílias, nós que amamos o nosso Deus, que honramos nosso Deus, tememos o nosso Deus, nós que amamos a nossa nação, que amamos a nossa família, nossas esposas, as esposas dos esposos, os pais, os filhos os pais, os avós, os netos, os irmãos, nós que amamos a família e que nós que amamos ao Senhor, nós que amamos a nossa pátria, nós temos que ser a maioria no dia 30 de outubro,
e fazer com que o senhor Jair Messias Bolsonaro, o capitão da nossa nação, colocado aqui como presidente da República Federativa do Brasil desde o ano de 2018, nós temos que fazer com que esse homem fique mais 4 anos, para que quando estiver terminando o mandato dele, ele possa indicar mais um que tenha a mesma linha de pensamento e de visão que ele, para que cada vez mais o Brasil continue a ser um obstáculo, para que o anticristo prolongue a sua aparição como governador deste mundo. Então, se eu não votar no Bolsonaro agora no dia 30 de outubro, se eu não votar naquele que é conduzido por Deus e votar no outro que é a favor do socialismo, do comunismo, o socialismo ele vai destruir a família, o socialismo ele vai destruir a igreja, o comunismo vai tomar de você tudo aquilo que você conquistou ao longo dos seus anos de vida, com o suor do teu rosto, com o suor do teu trabalho, com o salário que você ganhava mensalmente. Essa é a atribuição do comunismo, tomar para si aquilo que é do povo. O socialismo, a atribuição do socialismo é destruir a família, destruir a igreja, destruir os bons costumes, os valores primordiais, que são os valores bíblicos, os valores familiares. O socialismo, se Lula ganhar, ele vai transformar a nossa nação numa Babilônia, numa Sodoma e Gomorra. E como eu li aqui no livro de 1 Samuel capítulo 8, depois não chorem, não clamem para que Deus tenha misericórdia, porque da mesma forma que antes de Samuel colocar um rei para o povo de Israel, Deus falou para Samuel: dê a eles, mas diga a eles o que o rei vai requerer. E Samuel colocou tudo que o rei haveria de requerer. Mesmo assim, os anciãos, respondendo pelo povo de Israel, falando pelo povo de Israel, não quis dar ouvido ao que Samuel colocou. E o povo brasileiro é a mesma coisa. Não é apenas eu. Eu demorei para trazer uma live. Eu estava me preparando, estava pedindo a Deus para colocar as palavras certas nos meus lábios, porque eu não queria falar de mim mesmo, porque é muito fácil chegar aqui diante de um celular, ou de um notebook, de um computador, e fazer uma live e falar de si próprio. Não, eu quero falar tudo embasado na palavra de Deus, para ver que a coisa é séria. É muito sério, é muito delicado o momento que o Brasil está vivendo. É o céu e o inferno, é a luz e as trevas. O que você prefere? Manter a sua família viva? Manter a sua liberdade de ir e vir para onde você quiser, para a sua igreja, para a casa de um parente seu? Manter como propriedade sua uma casa que você comprou, um automóvel que você conquistou? Ou possivelmente você eleger a pessoa errada e chegar ali na frente, a sua família ser destruída? Chegar ali na frente, você perdeu tudo que você conquistou, inclusive perder os seus filhos, perder a sua filha para a prostituição, o seu filho para o tráfico de drogas. Porque é isso que esse homem vai fazer, é isso que o socialismo vai fazer. Ele vai fazer a legalização do aborto, ele vai fazer a legalização das drogas, onde de repente você vai estar sentado na sala da tua casa e de repente seu filho senta do teu lado, aperta um baseado e fuma um cigarro de maconha do teu lado, você não vai poder fazer nada. Porque se você fizer alguma coisa, você corre um sério risco dele pegar o celular, telefonar, a polícia vir a te prender. Porque uma vez liberado, ele pode fumar onde ele quiser, até mesmo dentro da sua própria casa. Porque não vai ter lugar.
mesmo sendo você o dono desta casa. Legalização do aborto, legalização das drogas. Ele vai liberar roubos, não muitos grandes, mas não deixa de ser um roubo. Quantas mortes nós vimos por roubos de celular? E ele diz que esses homens, esses jovens, esses garotos que roubam celular e na maioria das vezes matam, são vítimas da sociedade porque eles estão roubando apenas para venderem lá na frente, para ir na outra esquina tomar uma cervejinha. São vítimas, não são assaltantes, não são meliantes, não são bandidos, não são vagabundos, não são nada disso. São vítimas de uma sociedade. Meu Deus! Então é isso que vai acontecer. Será que é isso que você quer para o seu Brasil? Será que é isso que você quer para a sua nação? Será que é isso que você quer para a sua família, para o seu lar? No dia 30 de outubro agora, votemos todos em massa no senhor Jair Messias Bolsonaro. Vote 22, não vote 13. Já parte, apesar que, por eu ser cristão, eu não acredito nesse negócio de sorte ou azar. Mas trazendo para um ditado, mundano, digamos dessa forma, um ditado popular, o 13 é o número do azar. Então você vai andar aliado ao azar? Meu Deus! Não tem nem como pensar. No livro de João, capítulo 7, no verso 24, o apóstolo João ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Julgais segundo a reta justiça, não segundo a aparência. Aí eu te faço uma pergunta. Já vimos no período de 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores e facção criminosa. Que justiça este homem fez para o povo brasileiro? Me responda. Qual foi a justiça que ele fez para você? Aonde que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi justo com você, cidadão brasileiro, em 14 anos do seu governo? Aonde houve senso de justiça no coração desse homem? Não houve. Então ele pode ser julgado pelos seus maus feitos, pelos seus roubos, pelas suas corrupções, pelas suas lavagens de dinheiro, por enriquecer nações ditadoras, presidentes ditadores, quando ele tirou dinheiro do meu bolso, do teu bolso, e mandou para inúmeros países, para que os países ficassem bem financeiramente para manter as suas ditaduras, como foi o caso da Bolívia, como foi o caso da Argentina, como foi o caso da Venezuela, como foi o caso de Cuba e alguns outros países que ele mandou. Não foi o dinheiro dele não, mas foi o meu e o teu dinheiro, para manter viva nesses países a ditadura que ele tanto ama e quer implantar aqui no nosso país. Ou acha que quando ele assumir, caso, se você assim o eleger presidente, caso ele consiga ser eleito, voltar, como diz aí alguns comentaristas da Jovem Pan, voltar à cena do crime e mostrar para o mundo que o crime compensa. Será que é isso que você vai ensinar para o teu neto? Eu tenho netos, eu tenho 4 netos. Eu tenho 3 filhas.
Eu tenho uma de 17 anos, eu tenho uma de 19 e tenho uma de 30. E tenho 4 netos. O que eu vou passar para minhas filhas? O que eu vou passar para os meus netos? Eu vou dizer para os meus netos que o crime compensa? Qual o legado que eu vou deixar para os meus netos? Quando meus netos lá na frente olharem para mim e falar assim: vovô Augusto, no ano de 2022, em quem o senhor votou para presidente? E eu vou dizer: meu netinho, eu votei no Lula. E ele ter lido todo o histórico, nojento, podre, monstruoso do Lula. E quando eu disser para ele que eu votei no Lula, e ele olhar espantosamente para mim e dizer: vovô, o senhor votou num ladrão? O senhor teve coragem de votar num corrupto? O senhor não pensou em mim não, vovô, não pensou nos meus irmãos não? Possivelmente será esta a resposta dos meus netos. Mas se eu votar no Jair Messias Bolsonaro e mantê-lo como presidente por mais 4 anos, lá na frente os meus netos vão perguntar: vovô, em quem o senhor votou para presidente da República no ano de 2022? E eu vou dizer para eles: meus netos, João, eu votei no Bolsonaro. Aninha, eu votei no Bolsonaro. Abner, eu votei no Bolsonaro. Paulinho, eu votei no Bolsonaro. Eu vou dizer para minha filha Rafaela: eu votei no Bolsonaro. E eles vão falar para mim, a minha filha vai falar para mim: ô vovô, muito obrigado. Esse é o legado que eu tenho que deixar para os meus filhos, eu tenho que deixar para os meus netos. Mas se eu votar, se eu eleger um bandido, um ladrão, um corrupto, que legado que eu vou deixar para os meus netos, para os meus filhos? Com que moral eu vou subir o púlpito de uma igreja e pregar esta palavra? Se eu votar no Lula, eu tenho certeza que nem no céu eu entro. Eu tenho essa consciência. Se eu votar, se eu eleger o Lula, se eu apoiar esse homem, eu não entro no céu. Deus fecha a porta do céu para mim. Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala a respeito do anticristo. Aqui o apóstolo Paulo, ao passar pela cidade de Tessalônica, ele escreve assim a igreja de Tessalônica. O tema desta passagem aqui é o anticristo. E o apóstolo Paulo, ele escreve assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja ele manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que no meio do meio seja assim tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Um tempo atrás eu estava lendo esta passagem aqui, e eu fiquei pensando, durante muito tempo eu lendo esta passagem. E uma vez eu vi a mensagem de um homem, né, o pastor Hernandes Dias Lopes. Gosto muito dele. Ele, pastor Augusto Nicodemos, o meu xará, pastor Paulo Júnior, gosto demais também. Pastor Rodrigo Silva, também gosto muito. Desses 4 homens, olha, eu aprendo muito com esses homens. Se algum dia eles chegarem a ver este vídeo, esta parte que eu estou falando agora, um beijo no coração de vocês, pastor Rodrigo Silva, pastor Paulo Júnior, pastor Augusto Nicodemos, pastor Hernandes Dias Lopes, perdão, tá? Eu amo vocês, aprendo muito com vossas mensagens. É o ensino, vocês não pregam, vocês ensinam, vocês são mestres e continue com esse chamado. É lindo, maravilhoso. Tenho aprendido muito, tenho crescido muito com vossas mensagens. E eu lendo um tempo atrás esta mensagem, li, e uma vez eu vendo o pastor Hernandes Dias Lopes ministrando, e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu concordei com ele nessa passagem aqui. O que impede o anticristo ainda de não ser revelado não é o Espírito Santo não, até porque quando o anticristo se revelar e ele governar o mundo, a igreja ainda haverá de estar na terra. A igreja vai passar pelo período da tribulação. Deus não vai tirar a igreja da tribulação. Deus vai guardar a igreja na tribulação. Porque Deus não tirou a arca do dilúvio. Deus guardou a arca no dilúvio. Deus não tirou Israel de nenhuma batalha. Deus guardou Israel em todas as suas batalhas. Então, Deus não vai tirar a igreja antes da tribulação. Não, a igreja vai passar pela tribulação. Deus vai guardar a igreja na tribulação. Então, o que ainda mantém com que o nosso algoz aniversário da minha alma e da tua alma, de não se revelar, de não ser apresentado para governar este mundo, não é o Espírito Santo ainda não, hein? Porque se Deus vai guardar a sua igreja no meio da tribulação, o Espírito Santo tem que estar na terra. Porque é o Espírito Santo que vai ser a ferramenta que Deus vai usar para guardar a mim e a você. Porque é Ele que vai ser a marca em mim e em você. Veja bem, o que impede, o que está impedindo o anticristo de se manifestar, de ser revelado, é a lei. É a lei de uma nação, é a lei de um país. No Brasil ainda nós temos leis. E o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele está fazendo com que as leis brasileiras ainda estejam vigentes. Mesmo que o STF, Supremo Tribunal Federal, na figura, né, do cabeça de ovo lá, do Alexandre de Moraes, esteja rasgando a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, porque é um único homem lutando com todo um sistema corrupto, que já vem de corrupção já de 30 anos, todo mundo, me perdoa a palavra chula, mamando na teta do governo, porque a vaca chamada governo ainda tem muito leite para dar, e quem está lá dentro não quer sair, quem está aqui fora está querendo entrar. Só que graças a Deus, né, neste homem nós tomamos boa parte da política brasileira, o Senado, inúmeros senadores partidários do governo do Bolsonaro, do PL, né? na Câmara de Deputados a mesma coisa, muitos governadores aliados ao nosso presidente. Então, para de 2023 para lá, né? A gente colocando, o povo brasileiro colocando o Bolsonaro mais 4 anos no poder, o negócio vai ficar bom demais.
E Bolsonaro podendo indicar mais 2 da mesma linha que ele para o Supremo Tribunal Federal o ano que vem, vai ficar muito gostoso. Você vai ver como é que vai melhorar. Mas se você não eleger, se você não reeleger, não manter o senhor Jair Messias Bolsonaro no poder por mais 4 anos, e você colocar o Lula sentado lá no Planalto, lá em Brasília, ele vai destruir as leis. E uma vez o Brasil sendo um dos últimos obstáculos no mundo, como lei ímpar de uma nação, porque o anticristo ele vai governar o mundo. Ele não vai deixar um país de fora, não, ele vai governar o mundo. Então, para ele governar o mundo, todas as nações têm que estar sem lei, para que ele governe, para que ele venha e governe. Enquanto tiver um país mantendo vivas suas leis, ele não pode ser revelado, não pode ser manifesto. E o Brasil é um dos últimos países e dos grandes a manter as suas leis vivas. Mesmo um presidente lutando contra uma corja de corruptos, de políticos corruptos, contra um sistema corrupto, como o Bolsonaro está lutando, apesar que a igreja está lutando ao seu lado, nós como cristãos estamos lutando ao lado dele. Em nome de Jesus, Jair Messias Bolsonaro vai sair vitorioso no dia 30 de outubro. Nós vamos ganhar essa batalha, nós vamos ganhar esta luta, nós cristãos vamos ganhar esta guerra. E o nome do Senhor haverá de ser glorificado na nossa nação, no nosso país. Salmo 33, 12. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, enquanto o Brasil tiver a sua lei viva, a sua Constituição, mesmo que querendo ser rasgada, esculhambada pelo STF, mas ela ainda está de pé. Enquanto ela estiver viva, enquanto a bandeira estiver trêmula, enquanto a nossa bandeira for verde, amarela, azul e branca, o nosso adversário não pode fazer nada nesta nação. Mas a partir do momento que ela for tombada e for erguida a bandeira vermelha do fascismo, do socialismo, do comunismo, da podridão, da destruição, da ditadura, se esta bandeira ela for erguida, meu Deus, aí já era. Aí vai ficar faltando isso aqui, ó, para o anticristo se revelar. Porque ele já está no meu meio, já está no seu meio, ele já está no nosso meio. Ele está apenas esperando o seu momento. Ele está sendo preparado. Ele está esperando o momento dele se apresentar. E quem vai apresentar o anticristo ao mundo é o Papa. Tá bom? Então, fica aqui o meu pedido, fica esta mensagem aqui para você. No dia 30 de outubro agora, vote no Senhor Jair Messias Bolsonaro. Mantenha-no. Mantenha este homem mais 4 anos no poder. Diga não ao PT. Você não tem ideia do que esse homem vai fazer com o Brasil. Ele mente, e a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Ele é discípulo de Satanás, enquanto Bolsonaro é um servo de Deus. Olha só, Bolsonaro, servo de Deus, dirigido por Deus. E quando se dirige por Deus, se é dirigido por Deus, governa para o povo. Lula, discípulo das trevas, é contra a família, é contra a igreja, é contra o que é certo, é contra os bons valores, é contra os bons princípios.
É o contra o ir e vir com liberdade. Ele é contra o seu sorriso. Ele é contra a sua alegria. Ele é contra a tua satisfação. E esse homem, ele é discípulo das trevas. Olha só a bandeira que o Bolsonaro sustenta, mantém trêmula. Aonde esse homem vai? Qual tipo de bandeira que acompanha esse homem por cada cidadão? É a bandeira brasileira. E aonde o discípulo das trevas, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai? Qual é o tipo de bandeira que esse homem leva e a bandeira que o segue? É uma bandeira vermelha. É uma bandeira comunista. Adolf Hitler foi um dos maiores comunistas que a história conheceu. Olha o que esse homem fez. Quantos cristãos esse homem matou. Cuba, um dos maiores comunistas e ditadores da América do Sul. Olha o que esse homem fez com a sua própria nação. Olha o que o presidente da Nicarágua está fazendo lá. Comunista, ditador. Olha o que o presidente da Venezuela está fazendo no seu país, comunista, ditador, socialista. Todos esses homens pendem para isso. Destruir uma nação, destruir uma sociedade boa, honesta, íntegra, família. O que você quer para a tua família? A partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023. Qual o teu sonho para o ano que vem? Para os anos seguintes? O que você tem sonhado para daqui a 5 anos, 10 anos? Você tem filhos pequenos? Você tem netos pequenos? Você espera fazer uma festa de aniversário de 15 anos para a tua filha? Você espera entrar de braços dados com a tua filha num casamento dela e chegando ali no altar, entregando ela para um jovem cristão ou um jovem idôneo, íntegro, trabalhador, que vai cuidar da sua filha como você cuidou até o momento que você entregou ela nas mãos dele? Você pensa nisso? Então vota no Bolsonaro. Vota no Senhor Jair Messias Bolsonaro. Agora, se você não ama a sua família, se você não ama seus filhos, se você não ama a sua esposa, nem a esposa ama o seu esposo, se você não ama nada, se você não se ama a si mesmo, aí você vota no Lula. Fica a teu critério. Se você não ama a tua própria nação, vota no Lula. Se você não ama Deus, vota no Lula. Se você não tem a preocupação entre ir para o céu e ir para o inferno, vota no Lula. Mas depois não vem chorar não. Porque é o próprio Deus quem fala. Eu li ali logo no início da mensagem. 1 Samuel, capítulo 8. Depois vai clamar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai clamar, pedir misericórdia a Deus. E Deus não vai ouvir. É como o Senhor fala para o profeta Jeremias por 2 vezes no livro que leva o nome do profeta Jeremias. Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, não ore mais por este povo não, porque não ouvirei mais a sua oração, porque este povo se tornou casa rebelde. Se você votar no Lula e o eleger presidente do Brasil no dia 30 de outubro agora, você é rebelde. E a palavra de Deus, ela vai dizer que rebeldia é pecado de feitiçaria. Quando você é rebelde, Deus te enxerga como feiticeiro. E a Bíblia vai dizer que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Amém? Fiquem com esta mensagem. Ao fundo, você deve estar ouvindo, né, o hino nacional brasileiro. Eu escolhi o hino da nossa nação para ficar de fundo a esta mensagem. Não sei se você está ouvindo. Eu tive que dar uma calibrada ali no volume, que é para não interferir na minha fala. Tá bom? Então,
pense, reflita, olhe para a tua esposa antes de dormir hoje. Melhor dizendo, depois que caso você veja essa palavra, essa ministração, essa live, quando você terminar, olhe para a tua esposa. Olhe para o teu esposo. Olhe para os teus filhos. Olhe para os seus pais. Olhe para os seus avós. Olhe para os seus netos, olhe para os seus irmãos, olhe para os seus amigos. Olhe para a sua casa. Olhe para o seu emprego. Olhe para as suas conquistas. Olhe para o teu Brasil. E no final, olhe para o céu. É como o salmista Davi, ele diz, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Aí depois de você ter olhado para tudo isso, você olha para o céu e fala assim para o Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque tudo que você tem hoje, foi Deus quem te deu. Mas se você votar no Lula, não é ele que vai tirar de você aquilo que ele te deu, não. É você que vai jogar tudo fora. Pelo simples fato de votar nas trevas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live. E a partir da semana que vem, todas as segundas-feiras, todas as sextas-feiras, a partir das 23 horas, estarei trazendo uma live, não tão longa como essa mensagem de hoje, mas uma live mais ou menos de 30 minutos, falando sobre a palavra de Deus. Amém? Deus, família e pátria. Deus, família e pátria. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom final de semana. Jesus abençoe vossas vidas. E nas vossas orações, não esqueça de orar pelo pastor Augusto Costa. Amém? Fiquem todos na graça de Deus. Shalom, Adonai.